Você pode se assentar, bom demais estar aqui nesse primeiro domingo do ano. Como já estivemos pela manhã, fomos abençoados pela IBD, por tudo que aprendemos juntos. Bom estar aqui para celebrar ao Senhor por mais esse ano de vida, primeiro domingo do ano, e muitos desafios nós teremos ao longo desse ano, mas todos eles nós vamos vencer não por nossa força, mas pelo poder de Deus atuando na minha vida e na sua vida e através de nós, em todo o tempo. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. A história da transformação da vida de um homem. O tema é transformado pela graça. E eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, relata ali o momento em que Saulo tem um encontro especial com o Senhor Jesus. E a partir desse encontro na estrada para Damasco, a vida de Saulo foi transformada. A sua maneira de ver a vida, de ver as pessoas, de viver, foi transformada. O texto de Atos 9 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Até aí, mas mantenha sua Bíblia aberta sobre essa história de transformação. A Bíblia, ela fala sobre transformação. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Foram transformadas a partir de um encontro com o Senhor, a partir de uma escolha, de uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus. Essas histórias estão registradas na Bíblia para que sejam testemunhos para mim e para você, de que Deus, Ele pode transformar a vida de todo ser humano, de toda pessoa que se derrama diante dele. Abraão teve a sua vida transformada.
Ele vivia no conforto da sua família, na sua terra, cheio de poder e de riquezas, e Deus disse para ele: Abraão, sai daqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão seguiu e obedeceu ao Senhor, e ele foi feito por Deus, o pai de muitas nações. Teve a sua vida transformada. Ele poderia ficar ali no conforto com a sua família, mas ele obedeceu ao Senhor. E ele experimentou o sobrenatural de Deus, mesmo sem saber inicialmente o que Deus faria. Ele escolheu obedecer ao Senhor. A gente vê José, o filho caçula, o filho predileto ali do seu pai, não é? E ele então ali é perseguido pelos seus irmãos, ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, ele é servo e é escravo ali, mas Deus transformou a sua vida e ele virou o segundo homem mais poderoso do Egito, do império mais poderoso daquela época. Ele transformou a vida de Moisés, que foi criado como filho de Faraó, vivia na corte e acabou indo para o deserto cuidar das ovelhas do seu sogro, mas quando ele viu a sarça ardente ali no deserto e foi chamado para o ministério de libertar o povo da escravidão, Deus transformou a sua vida. De uma almofadinha que vivia ali no conforto do palácio, num líder de um povo que atravessou o deserto por 40 anos, indo na direção da terra prometida. Davi, o rei Davi, era pastor de ovelhas, mas foi escolhido por Deus, o próximo rei, a substituir a Saul, e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Maria Madalena, transformada ali de uma mulher que foi liberta de todos os espíritos malignos e passou a acompanhar e ser ali uma discípula do Senhor Jesus. Lázaro e sua família, ele morreu, mas foi ressuscitado por Cristo, virou uma testemunha viva do poder transformador de Deus. Que diremos da mulher do fluxo de sangue, que viveu durante anos da sua vida com vergonha, pelo fluxo de sangue que vivia, que sofria, e foi transformada por um simples toque na borda da roupa do Senhor Jesus. Gente que foi transformada pelo poder do Senhor, aqueles leprosos que foram curados, o aleijado que voltou, que começou a andar, o cego que ganhou visão, o Pedro que era um pescador de peixes e virou pescador de homens, Tiago e João, os filhos do trovão, que foram feitos discípulos do amor, o apóstolo Paulo, esse homem que teve essa experiência de transformação. Sabe, querido, Deus ele reinventa a nossa identidade, quando nós entregamos a nossa vida em suas mãos. Ele escreve uma nova história, ele dá uma nova vida. É o próprio apóstolo Paulo que escreve em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque Deus, ele reinventa a nossa identidade. Quem era Saulo? Saulo era alguém que fazia parte da aristocracia do seu tempo. Saulo nasceu na cidade de Tarso, por isso Saulo de Tarso, a sua cidade. A cidade de Tarso está ali no sul, ali no sudeste do que hoje é a Turquia. E Saulo nasce ali, ele filho de fariseus, da tribo de Benjamim. Seus pais eram fervorosos defensores da lei de Moisés. Saulo ele cresceu então ali aprendendo da lei de Moisés, como acontece com todo menino judeu. Aos 13 anos ele foi enviado para ser instruído pelo rabino mais sábio, mais famoso do seu tempo, o Gamaliel, o mesmo que depois, na hora que começam a perseguição, a perseguirem os discípulos de Jesus, ele vira e diz assim: espera aí, se isso for de Deus, não vai adiantar nada perseguir, e se não for de Deus, vai acabar. Era esse Gamaliel. Saulo, ele passou ali a sua adolescência sendo preparado pelo mais importante dos rabinos do seu tempo. Ele virou um doutor da sua lei, ele virou um advogado da lei, um conhecedor completo da lei e um defensor da lei de Moisés. E assim como o seu berço rejeitava a tudo que era novo, ele tornou-se um perseguidor daquela corrente religiosa que acabara de começar o cristianismo, os seguidores do Senhor Jesus. Ele então sente prazer em perseguir os cristãos.
Ele era um zeloso pela sua fé, mas ele a defendia de uma maneira que ele não permitia nenhuma concessão, ele não permitia nenhuma novidade, e o cristianismo era uma novidade. Saulo virou um perseguidor tão cruel que ele estava ali no momento em que Estevão foi apedrejado. E o texto da palavra de Deus fala no capítulo 8 que Saulo, ele estava ali vendo Estevão sendo apedrejado e concordou com tudo aquilo. Saulo, ele era um perseguidor de homens, mulheres e crianças dessa nova corrente religiosa. E como nós lemos no texto, antes dele viajar para Damasco, ele vai nos líderes da igreja e diz: eu quero cartas me autorizando a prender qualquer um que ande no caminho. A palavra caminho aí na sua Bíblia está com letra maiúscula, porque ele está se referindo aos seguidores de Jesus, que certa vez declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então, os seguidores do caminho, naquele momento ali, eram os nossos irmãos cristãos do primeiro século. E Saulo tinha então ali um desejo de continuar perseguindo essas pessoas. Mas ele não sabia o que estava à sua espera. Ele sai de Jerusalém na direção de Damasco. Ele tinha um plano: perseguir os cristãos daquele lugar, chegar às sinagogas e ensinar mais uma vez a lei mosaica e perseguir os seguidores de Jesus. Como uma frase que às vezes a gente fala, né? Sabe de nada, inocente. Ele saiu com esse propósito, mas na estrada para Damasco, um pouco antes dele chegar à cidade de Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Uma luz começa a brilhar, uma luz que vem do céu, conforme o texto descreveu aqui, começou a brilhar de forma intensa. A galera que estava com ele ouvia uma voz, mas não via ninguém. Eu fico imaginando alguns aqui, nossos aqui, se rola uma parada dessa, eu estou numa estrada com uns amigos, de repente começa a brilhar uma luz, alguém começa a falar e eu não vejo ninguém, alguns aqui, iam vazar, iam meter o pé, iam ficar, alguns não iam ficar, até aqueles crentes assim meio esotéricos, né? É fantasma, vou sair daqui que é fantasma, né? Maior é o que está em nós, pensa nisso, né? Lembra disso, né? E Saulo estava ali, uma voz falou com ele, uma voz o questionou sobre a sua perseguição. Saulo cai no chão, Saulo deixa de enxergar. Saulo, que era um homem que se achava importante, cidadão romano, sua família era cidadã romana, né? Nessa época aí, a cidade de Tarso fazia parte ali do Império Romano, e a família de Saulo era importante naquela cidade, ele era um cidadão romano, então ele era alguém importante. Esse cara importante, de repente, precisa ser guiado pela mão de seus amigos, porque ele não enxergava 1 centímetro à frente do seu nariz. Ele tornou-se completamente dependente das pessoas, alguém que estava acostumado com autonomia. Ele se torna totalmente dependente, é levado para casa, então, de um homem ali, e ele só volta a enxergar quando um cristão, um seguidor do caminho, Ananias, impõe as mãos sobre a sua vida. Ou seja, aquele a quem ele estava indo a Damasco para perseguir, é o instrumento que Deus usa para devolver a Saulo a sua visão. E mais que isso, Ananias ora por Saulo, e naquele momento ali, além de ser curado da sua visão, pela oração de Ananias naquele momento, Saulo recebe o Espírito Santo de Deus. Ele é transformado em nova criatura, ele é batizado, e agora ele vai para as sinagogas, mas não vai mais para as sinagogas para perseguir os cristãos, ele vai agora para as sinagogas para pregar o Evangelho. Se a gente continuar lendo, e depois você continue em dever de casa, lendo esse capítulo 9, você vai encontrar aí a declaração de que Saulo ele vai para as sinagogas e começa a pregar o Evangelho. E quando ele começa a pregar a fé no Cristo Jesus, as pessoas ficam desconfiadas. Mas espera aí, ele era um perseguidor, agora é um pregador? É isso mesmo.
Ele era um perseguidor do Evangelho, agora ele se tornou um defensor do Evangelho. É isso mesmo. Ele era um que perseguia os pregadores e agora ele é um missionário. É isso mesmo. Porque Deus transforma vidas. Deus transforma a minha vida e a sua vida quando nós temos realmente um encontro com Ele. Quando realmente nós colocamos as nossas vidas diante dEle em humildade, dizendo: eu preciso de você. Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, eu preciso da tua proteção. Eu preciso de uma mudança radical na minha forma de viver. Isso acontece com cada criatura que se rende aos pés de Jesus. Isso aconteceu comigo há 32 anos atrás. Isso aconteceu com muitos que estão aqui. Fomos transformados pelo poder de Deus na nossa vida. E a partir dessa experiência sobrenatural com o Senhor, a maneira como passamos a ver as pessoas, a enxergar a vida e a viver é completamente transformada. Gradativamente, tudo aquilo que fazia parte da nossa vida é deixado para trás. E absorvemos outros hábitos e outras práticas, porque passamos a conhecer mais ao Senhor e a obedecer à sua vontade. O apóstolo Paulo, ele estava iludido, ele estava perdido em meio a correntes religiosas que se apresentavam como verdadeiras, mas não eram. Ele estava iludido pelo poder e a importância da sua cidadania romana, a importância da sua condição de fariseu. Lendo os historiadores da época, é muito provável que o apóstolo Paulo, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho supremo, composto por 71 homens, líderes que governavam a vida religiosa e política do povo de Deus. Pela sua formação e pela sua história, provavelmente ele era membro do Sinédrio. Tudo isso fazia o Saulo de Tarso, sentir-se alguém bom demais, importante demais, poderoso demais. Só que a partir do encontro com Jesus, ele entende que ele não era absolutamente nada e que precisava então viver para o Senhor Jesus. Ele foi transformado em nova criatura e ele se tornou o príncipe dos pregadores da igreja primitiva. Virou um grande missionário, fez viagens missionárias e pregou no mundo conhecido daquela época. E porque o apóstolo Paulo foi esse missionário, o evangelho chegou até nós e as nossas vidas foram transformadas. A transformação de Paulo de perseguidor a um apóstolo, devoto do Senhor Jesus, defensor da fé em Cristo Jesus, é um poderoso testemunho bíblico de que Deus, ele pode transformar a vida de todo aquele que se rende aos seus pés. Baseado nessa história do apóstolo Paulo, em primeiro lugar eu quero dizer para você que Deus, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, do mais cruel e vil pecador, àquela pessoa que você considera mais boazinha, porque todos nós, todo ser humano precisa da transformação operada por Jesus. Eu, até os 26 anos de idade, quando alguém perguntava assim para mim: você vai para o céu se você morrer? Eu dizia: claro que eu vou. Eu sou gente boa, trabalhador, honesto, pago as minhas contas. Quando alguém precisa de alguma coisa, eu vou lá e ajudo, porque eu acreditava que ser bonzinho me levaria para o céu. E aí então, as obras humanas me levariam e me assegurariam uma vaga no céu, não é? Mas aí eu entendi que não, mesmo sendo gente boa, rubro-negro, ali generoso e tudo mais, não é? Eu não teria uma vaga no céu, a não ser através de uma fé em Jesus Cristo. Hoje em dia muita gente fica dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia diz, e são palavras do próprio Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, daquela pessoa tida como a pior pessoa, àquela mais boazinha que você conhece.
Deus, ele pode transformar. Ele transformou a vida de Paulo, de uma pessoa orgulhosa, soberba, independente, perseguidora, em um servo fiel. E ele enfrentou muita perseguição após a sua transformação. Ele declara que ele enfrentou muitos problemas. Ele foi destratado, ele foi perseguido. Ele morreu porque resolveu servir a Jesus. Ele foi martirizado porque resolveu servir ao Senhor. Mesmo como cidadão romano, ele experimentou as cadeias romanas, da mais simples à mais cruel, porque virou um pregador do Evangelho da graça de Deus. Deus, ele pode transformar a vida de qualquer um. Talvez você que está me ouvindo hoje aqui, pode pensar assim: para a minha vida não tem jeito, a minha vida Deus não pode transformar, eu sou muito pecador, eu sou cheio de falhas, eu vacilo demais, eu desisto fácil das coisas. Eu quero dizer para você que há sim uma transformação para você, porque Deus, ele nunca desistiu de uma pessoa, ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele tem o poder para nos transformar, ele tem o poder para fazer tudo novo na nossa vida. Só ele tem poder para salvar, ninguém mais. E ele hoje tem poder para, nesse primeiro domingo do ano, começar a transformar a sua vida, transformar o seu casamento, transformar a sua família, transformar o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, a partir da sua vida. Até mesmo um dos mais cruéis inimigos do Senhor Jesus foi transformado por ele. O Senhor Jesus simplesmente poderia torrar o Saulo, mandar descer fogo do céu e dizer: eu vou acabar com esse indivíduo que está perseguindo o meu povo. Mas ao invés dele fazer isso, porque a sua essência é amor, ele vai lá, se encontra com Saulo e diz: vem para mim. Como assim? Você está me perseguindo, mas eu te quero. Quando Ananias recebe a ordem do Senhor para ir atrás de Saulo, Ananias diz assim: que isso, Senhor? A gente sabe do que esse homem está fazendo. E Jesus vira e diz: ô Ananias, ele é um instrumento escolhido por mim, um instrumento para levar o meu nome, um inimigo transformado em um servo. É isso que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e pedimos: me transforma, Senhor, faz tudo novo, eu quero viver algo novo, Senhor, contigo. Eu quero viver algo novo a partir do Senhor, a partir do que o Senhor vai fazer na minha vida. Sabe o que acontece? Ele faz, ele transforma, ele cuida, ele renova o ânimo, ele renova a alegria, ele renova a nossa esperança, ele renova a nossa força, ele protege, ele consola o nosso coração, ele cuida de nós, porque ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Ele está pronto para fazer isso. E esse Deus soberano que está pronto para fazer isso, ele está aqui agora. Você crê nisso? Ixi, ele está aqui agora, você crê nisso? Amém. Ele também está aí na sua casa, você que nos acompanha pela internet agora, ele está nesse momento, porque o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, ele está aqui agora, e ele também está lá na casa da galera, das pessoas que estão. Nós temos 46 pessoas conectadas conosco nesse momento, nos seus lugares de trabalho, nos hospitais, internados ali, ou as pessoas em casa, mas Deus está aí com você também, você que não está aqui nesse lugar, porque Ele é Deus onipresente, e Ele é Deus poderoso para transformar a história de qualquer um que se render a Ele. Não há impossível para o Senhor Jesus. Ele está pronto para operar o milagre da transformação na minha vida e na sua vida, mas para isso é preciso render a minha vida diante do Senhor. Quando a gente olha para essa história do Paulo, a gente aprende, em segundo lugar, que qualquer pessoa pode ser transformada em uma testemunha do Evangelho da graça de Deus. Qualquer um que tenha um encontro com o Senhor Jesus, qualquer um que renda a sua vida diante do Senhor, pode ser uma testemunha, pode perder a vergonha de falar,
pode perder o medo de falar e pode voltar a ser alguém que vai testemunhar o poder transformador de Deus. O texto diz que Paulo ele foi para as sinagogas pregar. A história diz que ele foi perseguido pelos seus colegas judeus, fariseus. A galera ficou bolada com Saulo. Peraí, cara, como é que é isso? Você estava do nosso lado, você virou? Você mudou de time? Você mudou de grupo agora? Igual lá em casa, todo mundo era flamenguista, de repente surge um vascaíno e um botafoguense. Como é que faz? Né? Estão lá, né? O botafoguense está rindo de fratura exposta, mas espera esse ano, né? Vamos ver aí. Mas virou casaca. O apóstolo Paulo também, os seus amigos judeus fariseus disseram, peraí, que história é essa? Você não nos ajudava no ataque? Como é que agora você vem com a mesma veemência, com a mesma argumentação a favor dessa fé? A favor dessa heresia? Aquele homem que tinha todos os argumentos contrários aos seguidores a Jesus, agora vira um veemente defensor da fé. Por quê? Porque o Senhor nos transforma em testemunhas. Eu quero dizer isso para você, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não evangelizo lá na universidade, lá no lugar que eu trabalho, porque eu não sei. Porque eu não sei como é que eu vou falar. Conta a sua história. Conta o que Jesus fez na sua vida. Conta o poder do Senhor. Começa a compartilhar e peça ao Senhor, Senhor, dê palavras. Me dê palavras, Senhor, para compartilhar a minha fé. Sabe o que acontece? Deus, Ele dá palavras. Deus, Ele coloca a nossa vida diante das pessoas como um testemunho fiel. Sabe, quando você é promovido no trabalho, quando você é aprovado no concurso, toda a honra e toda a glória deve ser ao Senhor. E quando você faz isso, você está testemunhando. Não foi por mim, foi pelo Senhor, o meu Deus, que abriu portas. Abriu portas para eu continuar. É assim que eu e você devemos ser testemunhas. E o apóstolo Paulo, ele tornou-se uma testemunha do Senhor Jesus, e ele fez isso com humildade. No capítulo 20 do livro de Atos, a partir ali do versículo 19, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, ele estava ali com os líderes da igreja de Éfeso, e ele estava dizendo que ele iria iria a Jerusalém, e a galera estava dizendo, não sai não, Paulo, não vai para esse lugar. E ele então diz assim, em Atos 20, 19, ele diz assim, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de lhe pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele começa dizendo, servi ao Senhor com toda humildade. Sabe como eu e você somos feitos testemunhas? Quando humildemente nos rendemos diante do Senhor, dizendo, Senhor, me usa. Fala através de mim, falando comigo. Me transforma. Muda a minha história. Eu não quero mais ter medo ou me omitir de pregar o Evangelho. Eu quero ser uma testemunha. Eu quero testemunhar do seu poder. Paulo foi ousado em pregar o Evangelho no seu tempo. Ele não teve medo. Ele não calou a sua boca. Ele continuou. E quando ele estava ali, nesse mesmo capítulo 20 de Atos, ele diz, eu não tenho mais a minha vida por preciosa para mim mesmo. O que eu quero é cumprir o chamado dessa soberana vocação, desse chamado celestial em Cristo Jesus. Eu vou dedicar toda a minha vida. Paulo, ele não tinha o medo de compartilhar com os outros tudo que Jesus havia feito na sua vida. Paulo venceu todas as barreiras para pregar o Evangelho, para testemunhar do seu poder. E ele deixou diante do Senhor tudo aquilo que poderia impedi-lo de viver a vontade de Deus. Tem um dado momento que Paulo, ele reclama com o Senhor e diz assim, Senhor, tem esse espinho aqui na carne que está doendo. Eu já lhe pedi 3 vezes, o Senhor não tira. E aí Deus vira para Paulo e diz assim, ô meu amigo,
a minha graça te basta. Está doendo? Mas eu estou com você, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E às vezes, com dor, com mágoas, com frustrações, com saudade de pessoas a quem amamos e que perdemos, podemos parar a nossa vida, podemos nos calar no testemunho, mas o Senhor está dizendo: querido, a minha graça te basta, eu vou te dar consolo, afinal eu sou o bom pastor que dá refrigério na alma, e se você está atravessando um vale sombrio, eu vou pegar na sua mão e vou atravessar com você até outro lugar. E se as pessoas falharam com você, eu não vou falhar com você, eu não vou decepcionar a você, mas para isso, entrega a sua vida completamente, entrega a sua vida, e eu vou cuidar de você. Paulo, ele venceu todas as barreiras, pela humildade de se render aos pés de Jesus, dizendo: faça de mim alguém novo. Quando Paulo faz a declaração aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele não falava de uma teoria, ele falava exatamente do que ele viveu com o Senhor Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando a gente olha a história de Paulo, em terceiro lugar, a gente aprende que Deus aceita toda pessoa que se render a Ele. O rei Davi, ele diz no Salmo 51, versículo 17, que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. A palavra de Deus nos ensina isso. Nenhuma pessoa que se quebranta diante do Senhor é rejeitada por Ele. Deus, ele aceita toda pessoa que se apresenta a Ele, se entrega, se rende a Ele com humildade no coração. E Deus, então, ele aceita a minha vida e a sua vida. Há 32 anos atrás, o Senhor aceitou a minha vida. Ele me aceitou e me acolheu nos seus braços. Ele me recebeu ali e Ele cuidou de mim. E tem 32 anos que Ele cuida de mim. E Ele vai continuar cuidando de mim até Ele voltar para buscar a sua igreja. E essa é a certeza que eu e você podemos ter. Deus, ele sempre cuida de nós. Ele sempre nos acolhe e nos aceita. Deus, ele jamais rejeitou uma pessoa. Ele nunca vai rejeitar. Às vezes nós ficamos com preconceitos com algumas pessoas que Deus acolhe. A gente diz assim: como é que fulano pode estar na igreja? Ele fez tantas coisas erradas, né? Fulano que não presta, não prestava. O tempo verbal mudou, porque a partir de uma experiência com o Senhor, ele vai transformando a vida. E aí eu e você precisamos entender que não podemos ter nenhum tipo de preconceito, porque Deus não tem. E Deus, ele recebe, se Deus que é santo, que é puro, que é justo, que é verdadeiro, nos aceita e nos transforma, quem somos nós para rejeitar alguém? Quem somos nós para apontar e julgar uma pessoa? Quem somos nós para colocar uma sentença de morte e de separação para alguém, se o próprio Deus, o Deus Altíssimo, Santo, Ele ama e acolhe as pessoas, e Ele vai com amor, mudando, transformando e fazendo, operando o milagre de que coisas velhas vão ficando para
Senhor, Ele quer nos dar a chance de começar de novo. É um ano novo. Você vai continuar do mesmo jeito do ano passado? Você vai ter um nível menor ainda de intimidade com o Senhor? Ou nessa noite você quer dizer para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, eu quero ser usado por Ti, eu quero ir mais além, eu quero ir mais profundo, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero viver mais para o Senhor, eu quero ser uma testemunha, faz da minha vida uma testemunha fiel ao Senhor, dá-me ânimo para pregar o Evangelho, dá-me ânimo para começar uma nova jornada. O texto que nós lemos conta o exato momento em que Saulo se encontrou com Jesus e começou uma nova vida. Talvez hoje seja a noite de você ter esse encontro com o Senhor e dizer a partir de hoje: aqui está a minha vida, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me coloco nas Tuas mãos, porque eu ouvi hoje que o Senhor me aceita como eu sou. Talvez você pense assim: eu não mereço, e é verdade, nem você nem eu merecemos esse amor, mas ainda assim Deus continua nos amando, Ele está pronto para te receber hoje. Feche seus olhos. Esse é um tempo que eu quero convidar você a pensar aí: será que hoje é o dia de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus e dizer assim: aqui está a minha vida, eu me rendo diante de Ti? O apóstolo Paulo se rendeu diante do Senhor, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, ele viveu uma transformação. O mesmo Deus que transformou a vida de Paulo há quase 2000 anos atrás, é Ele que está aqui hoje para transformar a sua vida. Foi Ele que transformou a minha vida e de muitos que já estão aqui, mas hoje é com você, esse chamado é para você. Deus nessa noite está chamando: ei filho, filha, começa um ano de um jeito diferente, se apresente para mim, se entregue para mim, se consagre para mim. Talvez nessa noite você queira pedir ao Senhor: derruba as barreiras que estão me impedindo de viver para o Senhor. A todo mundo de olho fechado, e se nessa noite você quer tomar uma decisão diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu me rendo diante do Senhor e aqui está a minha vida para o Senhor fazer com ela o que o Senhor quiser. Eu não quero mais viver os meus próprios desejos e as minhas vontades, mas eu quero viver a Tua vontade para a minha vida. Eu não quero mais viver na desobediência, mas eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Saulo ouviu claramente a voz de Deus naquela estrada. Talvez você queira ter essa experiência sobrenatural com o Senhor, mas é você quem deve dar o primeiro passo para que isso aconteça. É você que nessa noite deve vir na direção do Senhor e dizer: eis-me aqui, toma minha vida, transforma minha vida. Se você nessa noite acha que há algo que você precisa que Deus transforme na sua vida, e você quer pedir ao Senhor para fazer isso, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, nesse primeiro domingo do ano, eu quero começar de uma maneira diferente. Eu quero viver esse ano de uma maneira diferente. Alguém que nessa noite queira pedir ao Senhor: começa a operar na minha vida, Senhor. Me transforma, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero me colocar à Tua disposição para Te servir. Senhor, eu sozinho não consigo vencer. Eu sozinho não consigo me livrar de tudo isso que me oprime, que me escraviza, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor hoje: começa algo novo na minha vida. Alguém que nessa noite quer pedir isso? Talvez um casal nessa noite, Deus abençoe. Talvez um casal nessa noite pedindo: Senhor, começa isso, faz algo novo lá na nossa casa, lá no nosso casamento, na nossa família. Tá bom, mas pode ser melhor, ó Pai, e começa comigo. De novo eu quero falar aos homens, aos maridos aqui.
Você é o sacerdote do seu lar. Você tem sido o sacerdote do seu lar. Se não, hoje é o dia de você pedir ao Senhor: Senhor, neste ano que está começando, Pai, me impulsiona à frente para que eu seja de verdade um sacerdote do meu lar. Que a minha esposa olhe para mim e veja um servo fiel, íntegro, um filho que honra pai e mãe, uma esposa que é mulher sábia. Hoje é o domingo de começar uma nova jornada, e talvez você nessa noite queira pedir ao Senhor: comece essa transformação em mim, Pai. Eu quero que a minha casa seja transformada, mas essa mudança tem que começar em mim. Eu quero que o meu namoro, o meu noivado seja diferente do que foi ano passado, seja mais santo, mais consagrado, mais obediente ao Senhor, e isso começa comigo. Alguém que nessa noite quer dizer isso para o Senhor e quer pedir ao Senhor isso? Nós vamos cantar uma canção, porque só o Senhor tem o poder para transformar e para salvar. E se você quer pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, começa uma transformação na minha vida, eu quero viver de uma maneira diferente a partir de hoje. Talvez você nessa noite, pela primeira vez na sua vida, vai entregar a sua vida para o Senhor Jesus, dizendo: está aqui a minha vida, Senhor, começa tudo novo. Nós vamos ficar em pé, e se você nessa noite, você quer pedir ao Senhor essa transformação, então saia do seu lugar e venha aqui à frente, se ajoelhe, se coloque aqui, pedindo ao Senhor: começa tudo novo na minha vida, Senhor, me transforma, me fortalece. Pode sair do seu lugar e vir, enquanto nós estivermos cantando. É hora de um compromisso com o Senhor. Se você deseja nessa noite, se você tem esse pedido ao Senhor, saia do seu lugar e venha. Eu vou encerrar esse momento de culto aqui, orando pela sua vida. O Jean já está aqui. Tem mais alguém? Senhor, começa tudo novo. Você pode sair do seu lugar e vir. Senhor, começa lá na minha casa, começa no nosso relacionamento. Pode vir. Eu vou encerrar esse momento orando por você. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você nessa noite quer colocar a sua vida diante do Senhor, porque Ele nos aceita com os nossos medos e temores, do jeito que nós estamos, e opera em nossas vidas. E se hoje você quer pedir ao Senhor isso, saia do seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Vamos cantar todos juntos. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Deus bendito, Senhor Jesus, que venceu a morte para nos dar vitória sobre a morte e vida eterna. Deus onisciente, que sabe o que cada um que está aqui à frente está colocando diante de Ti agora. O Senhor também conhece o que muitas outras pessoas em seus lugares estão colocando diante de Ti agora. O Senhor é Deus onisciente, que conhece, sabe todas as coisas. O Senhor também é Deus onipotente. E nenhuma dessas lutas, nenhum desses desafios pode superar o Teu poder, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, acolhe os Teus filhos em Teus braços de amor e graça. Que haja transformação, que haja o renovar de forças, que haja um compromisso cada vez mais profundo com o Senhor. Ó Deus, nesse ano que está no início, ó Pai, que seja um ano diferente, um ano onde vamos viver de forma diferente, de uma maneira mais comprometida contigo, transformada pelo Teu poder. O Senhor é Deus onipresente e por onde formos, o Senhor estará conosco, nos ajudando nessa jornada, nos dirigindo, nos fortalecendo, nos santificando. Senhor, que haja verdadeiro arrependimento, que haja transformação de vida, e que cada lar aqui representado nessa noite, experimente a transformação pelo Teu poder. Experimente, ó Deus, tudo novo, tudo diferente, tudo segundo a Tua vontade. Bendito Deus, toma esta igreja que é Tua em Tuas mãos e nos ajuda a viver para a glória do Teu nome. Coloca em nossas bocas as palavras certas para testemunharmos do Teu amor e da Tua graça. Dá-nos perseverança, dá-nos força, dá-nos autoridade de vida para sermos aqueles que anunciamos o Teu amor com a forma como vivemos. Que cada um possa deixar para trás tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que nos impede de avançar. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda, Senhor. Que cada um aqui possa valorizar a oportunidade que o Senhor está dando de um novo começo, de uma nova jornada, de um ano novo, com tudo novo. O ano é novo, mas o Deus é o mesmo, porque é o Deus que estava no início e estará no fim de todas as coisas. O Alfa e o Ômega é o Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, cuida de nós, estenda a sua mão sobre as nossas vidas, nos dê a direção certa, nos dê o discernimento, nos dê a força e ajuda-nos, Pai,
a vivermos para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado por estarmos aqui juntos nesta noite. Deus, abençoe esse ano que começa. Ó Deus, nos ajuda a frutificar para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. E por onde formos nesta semana, Pai, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, para que outros sejam alcançados pelo Teu amor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. É o que nós te pedimos nesta hora. O nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão do seu lado, deseja uma semana abençoada para o seu irmão e vamos declarar: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte